Os seus filhos torram o dinheiro todo que você lhes dá, como mesada? Você está preocupado porque eles não têm sensibilização nenhuma para a poupança. Olha, no próximo programa, eu com estes 3 porquinhos que aqui estão, vou-lhe explicar como é que pode convencê-los e como é que pode sensibilizá-los a pouparem para investir. Então, venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos ajudá-lo a poupar para investir. A preocupação é sempre essa, poupar para investir. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recordar que o Pé de Meia é possível. Nós temos várias parcerias, com a Otimize, com o Blue Crow, com a APFIP, que é a Associação do Setor, e o programa ainda tem ajuda à produção da Mel Empresas. Ora, o que é que vamos falar hoje? Bom, para já tenho que dizer que o programa é feito só comigo, estou sozinho. Vamos falar de um tema que resultou da percepção que nós temos do vosso feedback. Ou seja, ao longo dos últimos meses, desde que lançámos o programa, chegámos a falar uma vez em produtos para todas as idades, para as pessoas mais velhas, mas para as pessoas mais novas. Ora, à medida que o programa vai avançando, vamos recebendo mensagens de espectadores a perguntar: mas quando é que vocês fazem um programa só sobre os instrumentos financeiros para crianças? Ora bem, isso é muito importante. Só que antes de chegarmos lá, existe uma fase prévia. E que fase é essa? Olhe, como meter na cabeça das crianças a necessidade da poupança. E é muito simples. Nas últimas 2 semanas, por exemplo, recebi uma série de mensagens de pais que dizem assim: olha, os meus filhos não poupam nada, não querem saber de nada. Quero ver, no Natal distribuí 500 euros por cada um deles. Na semana passada fui perguntar o que é que tinham feito, já tinham torrado o dinheiro todo. Ou seja, compraram jogos, compraram material para andar a saltar na net, compraram consolas e, portanto, com isto estouram o seu dinheiro. E a preocupação dos pais hoje em dia é mesmo esta. É que quando nós éramos miúdos, uma geração diferente, a necessidade da poupança era-nos incutida quase como necessidade. Não é? Porque os rendimentos não eram elevados, porque os pais passavam dificuldades. Havia gente que não passava, felizmente, mas a maior parte das pessoas passava dificuldades e, portanto, contava-se os tostões em casa, ou se quiser, os cêntimos em casa. Agora já não é assim. Estamos mais ricos e, portanto, os filhos acabam por não sentir essa necessidade e essa pressão da poupança. E, portanto, a grande preocupação que nós temos primeiro é dizer aos pais que, antes de irem a correr, dizer aos filhos: vamos subscrever este produto, o que é que tu achas? É fazer outra coisa. Explicar-lhes porque é que a poupança é importante. Porque, repare, quando você... Primeira questão, habitua os seus filhos a terem noção do que é a gestão responsável do seu dinheiro. Como é que isto se faz? De uma maneira muito simples. Olha, eu testei isso com a minha filha quando era pequenina, que é, primeiro, atribuir uma mesada. Dizer assim: olha, no início de cada mês eu entrego tanto, 100 euros, 200 euros, aquilo que for possível, porque isto varia com a disponibilidade de cada uma das famílias. E depois dizer às pessoas assim: agora tens de pensar como é que vais gerir essa mesada que eu te dou. Ou seja, como é que tu vais gastar ou programar as tuas despesas de maneira que não chegues ao final do mês e te sobre mês. Que tenhas a consciência de que tens que adaptar, fazer chegar o dinheiro até ao final do mês e mais. Que se calhar tens que pôr esse dinheiro de parte. Ora, primeira questão, não obrigue as pessoas, não obrigue as crianças. É preciso que elas sintam isto, porque se não sentirem, esta é uma mensagem que vai ser recorrente a todo o programa, se elas não sentirem essa necessidade, quando você se afastar delas, passou. E, portanto, o que vão fazer é voltar ao despesismo habitual. Portanto, primeira questão, atribua a mesada e ensine-os a perceberem o que é a gestão responsável do seu dinheiro. Segundo passo, muitíssimo importante. Quer dizer às crianças aquilo que nós dizemos aos adultos, que é: se tu decidires que tudo é importante na tua vida, aquela mesada nunca vai sobrar. Vai-te sobrar é mês. O que é que isto quer dizer? Os miúdos têm que perceber, tal como nós adultos, e nós já falámos nisto num programa, um dos primeiros programas, que é quanto é que a pessoa quer guardar de lado, pôr de lado, poupar. É 10%? É 15%? É 20%? Ou até, para aqueles mais afoitos, é 40%, 50%? O mesmo é dizer. Temos que dizer às crianças o seguinte: se nós decidirmos
que temos de poupar 20% da nossa mesada por mês, então temos que tirar logo a dinheiro à partida. E depois o resto fica para gestão corrente. Bom, e aqui é que é o ponto fundamental. É que é preciso que eles percebam e sintam que a poupança é um sacrifício. Ou seja, imagine, nós temos 200 euros por mês para gastar, como crianças. A tendência é gastá-los mesmo, não é? Porque é que eu hei de privar-me de alguma coisa e conservar uma parte do dinheiro para mais tarde? Aqui é que está o busiris da questão. Eles têm de perceber que aquilo que vai ser aforrado vai ter compensação mais tarde, seja no que for. Ou seja, a questão do qual é o seu objetivo, qual é a tua preocupação, queres poupar mais ou queres poupar menos, isso é uma preocupação fundamental. Bom, e a partir daqui vem uma técnica que eu testei, eu aprendi isto nos Estados Unidos quando estava lá a estudar e testei esta técnica com a minha filha quando ela era mais pequena. E vou pedir à realização para me apontar aqui para esta mesinha ao lado, onde, como você vê, estão 3 porquinhos. Eu sei que a conversa dos porquinhos já não convence ninguém, o diabo 4, mas não é bem assim. Ora bem, estão aqui 3 porquinhos. Estão 2 porquinhos mais pequeninos e está um porcão, que é este que está aqui. Ora bem, este porcão, deste tamanho, não está aqui por acaso. Há uma razão para ele ser maior do que os outros. Então é assim. Eu confesso que estes 3 eram da minha filha. Estes 2 pequeninos, você diz assim aos miúdos: para o cor-de-rosa vai a tua poupança de curto prazo. Para o verde vai a tua poupança de médio prazo. Para o grandalhão, ou seja, para o porcão, vai a tua poupança de longo prazo. Ora, eles obviamente não vão perceber isto, mas você explica. O que é a poupança de curto prazo? É aquilo que nós podemos precisar para gastar. Imagine, queremos comprar uma bicicleta. Sei lá, de vez em quando um jogo. Bom, podem ir aqui buscar. Mas o verde já não. O verde é a poupança de médio prazo. O que é que isto quer dizer? Olha, dê-lhes exemplos. Se não der exemplos, não vão perceber. E a poupança de médio prazo é, imagine, você ao final do ano quer fazer uma viagem. Ou ao fim de 2 ou 3 anos quer fazer uma viagem. Ou então, imagine, chega ao fim da escola secundária ou da faculdade e quer fazer um Erasmus. É que é bom que os miúdos percebam isso. Erasmus custa muito dinheiro, como os pais já sabem, aqueles que já tiveram filhos que fizeram isto. E, portanto, esta poupança de médio prazo serve para estas situações. Não é para ir buscar lá ao final de cada ano ou de 6 meses. É uma poupança que para outros fins que não necessariamente os fins de curto prazo. Bem, e depois há a poupança de longo prazo. E aqui é que é muito importante explicar aos miúdos que esta é talvez a mais importante. E porquê? Porque a poupança de longo prazo é aquela que nós não vamos mexer. Não vamos mexer durante 5 anos, 10, 15, 20. Isto explica-se facilmente aos miúdos assim. Olha, estão a ver a dificuldade que hoje em dia há a comprar casa. Este dinheiro que vocês estão aqui a meter é para não mexerem deles durante 20 anos. Porquê? Porque nessa altura já vão ter o suficiente para colocar, imagine, ou para comprar um carro, eu desaconselho, mas ou então fazer investimento em bens duradouros, como é uma casa. E isto já serve, esta poupança serve para essa entrada para comprar uma casa. Está a ver? Ora bem, se você der estes exemplos e usar a técnica dos 3.000 euros, isto funciona. E eu posso garantir-lhe que funciona, porque quando eu a primeira vez escrevi sobre isto em Portugal, e que foi no primeiro livro que eu falei que eu publiquei sobre finanças pessoais, isto funcionou. Tive muitos espectadores que me disseram assim: olha, sabe que os meus filhos perceberam perfeitamente o que era a poupança de curto, médio e longo prazo. Portanto, aquilo funciona. Bom, mas agora vem a questão seguinte. Hoje em dia, a maior parte dos miúdos também já não tem dinheiro físico. Bom, não é bem assim. Os mais velhos já andam com MBWays. Eu sei que é preciso ter conta bancária e essa coisa toda. Portanto, só os mais velhos é que têm. Mas mesmo assim, para aqueles mais pequeninos, o que você pode explicar é o seguinte: se eles não lidarem muito com o dinheiro físico, quer dizer assim, bom, está bem, então fazemos uma coisa. Eu atribuo-vos a poupança, mesmo de forma, imagino, com o MBWay, mas depois, como vocês não podem mexer aquilo, quem faz as transferências para produtos sou eu. Isso é uma solução. Mas eu até aconselhava aos pais, e é um programa que hei de fazer à parte, a fazerem outra coisa. Criarem um instrumento financeiro, uma conta, que até tem o seu nome, mas quem gera são os miúdos, onde os miúdos fazem estas aplicações. Ou seja, são eles que vão ter que decidir, pegar no dinheiro que aqui está
Este provavelmente não vai para lado nenhum, então vai para uma conta à ordem, uma coisa parecida. Este já vai para uma conta diferente e este vai para uma conta completamente diferente. Pode nem ser uma conta, pode ser mesmo um produto financeiro. Este é que é o aspecto essencial, porque nós na próxima sessão, no próximo programa, em princípio vamos tratar já dos produtos que os pais podem, onde os pais podem usar para colocar as poupanças dos miúdos. Ora bem, mas como dizia, se os miúdos não têm conta bancária, é muito simples. São os pais que subscrevem um produto e depois vão aplicando o dinheiro dos filhos. Mas atenção, não faça isto de forma arbitrária. O mesmo é dizer, não tome você a decisão. Explique a preocupação aos miúdos, o objetivo da poupança e deixe-os tomar uma decisão. Deixe-os tomar uma decisão, por exemplo, em relação ao produto de longo prazo, que é este que está aqui. Olha, vocês querem meter o dinheiro para comprar um carro? Querem guardar o dinheiro para um dia comprarem uma casa? Deixe-os ser eles a decidir. E quanto é que eles querem lá pôr? Porque tem que ser eles a tomar essa decisão, porque se não estiverem convencidos, não vai funcionar. A base disto tudo é a decisão tem que vir deles, depois de previamente explicar as coisas e eles estarem sensibilizados. Ora bem, o último ponto que eu gostava de chamar a atenção nesta questão da poupança. Nós em Portugal temos muito pouca propensão para o risco, como sabe. Temos dezenas de milhares de milhões de euros aplicados em depósitos a prazo. Mais de 180 mil milhões de euros. Porquê? Porque os portugueses têm medo. E têm medo de aplicar esse dinheiro em produtos alternativos. Ora, esta preocupação tem a ver com a falta de literacia financeira quando nós éramos miúdos. Só nos diziam assim, tem que poupar. Não se dizia mais nada. E nós temos receio de correr riscos. Ora bem, a única forma de mudar isto é mudar mentalidades. Ora, as mentalidades dificilmente se mudam a partir dos 40 anos, ou dos 50, ou mesmo dos 30. Nós temos que começar a fazer este esforço demasiado cedo, com os miúdos. O mesmo é dizer, quando eles tiverem 5 anos, 10 anos, comece-lhes a falar da forma como funciona a economia. E particularmente como é que a economia se financia. E aqui é que entra a questão final. O mercado de capitais. Eu sei que você provavelmente está naquele grupo que tem medo de ações, acha que se pode correr risco, mas olha, é assim. Introduza aos seus filhos esta questão das ações, das obrigações, cedo. Explique-lhes o que é. Nós já tivemos a ocasião de explicar aqui. Uma ação é um pedaço de uma empresa, uma obrigação é um empréstimo de uma empresa. E, portanto, explique que isto é uma forma de financiar as empresas e a economia. E vá criando neles o apetite por perceberem o que é o mercado de capitais. Eu hei de guardar um programa só para falar em aconselho os seus filhos a comprarem 3 ou 4 ações e depois deixá-las estar para o longo prazo. Mas antes disso, o que é que lhe queria dizer? Se não quiser correr o risco de dizer aos miúdos para comprar ações, encoraje-os a, olha, por exemplo aqui, nestas poupanças de longo prazo, que até pode ser uma poupança para a reforma, fazer um PPR. E um PPR de ações. Ou seja, que tem risco. Lembra-se do programa do Francisco Carneiro, que ele falou disso aqui? Bom, ou então para um fundo de investimento em ações. Este tipo de poupança. É claro que você tem que alertá-los para outro problema, que é, bom, e se amanhã o mercado cair? Eles vão chegar ao pé de si e dizer, olha, estou aqui a perder dinheiro. Perder dinheiro entre aspas, não é? Porquê? E aí é a altura de explicar, olha, com o teu prazo de vida, daqui a 10 anos, essa queda do mercado nem sequer vai aparecer. Olha, lembra-se do programa anterior? Aquele onde aplicar os 4 mil euros, onde aliás, o anterior não. O anterior é esse, onde o Pedro Lino mostrou aqueles gráficos com rentabilidade e como a curva inclinava ou era mais acentuada conforme nós começávamos a poupar mais cedo na nossa vida. Mostre-lhes esses gráficos. Isso é uma coisa que tem um poder imenso naquilo que é a formação financeira dos seus miúdos. E, portanto, explique isso, que é, eles precisam começar a perceber que têm que correr riscos. E já agora, ainda no conselho final, uma coisa. Não os deixe à nora. De 3 em 3 meses, faça um check-up ao produto que eles subscreveram. Vá ao computador e diz assim, olha, o teu produto, estás a ver? O teu produto está a render isto. Ou então, se tiver caído, explicar porque é que não tem de se preocupar, porque a médio e longo prazo aquilo vai ganhar dinheiro. No caso das ações ainda é mais interessante. Porquê? Porque você pode explicar que ao comprar uma ação, alguém na empresa que está a gerir está a fazer o trabalho por si, que é uma matéria que nós já passámos aqui várias vezes de aconselhamento aos investidores. O investir numa ação tem essa vantagem, ou no fundo de ações tem essa vantagem. É que alguém está a fazer o trabalho por nós. Nós só precisamos de fazer uma escolha certa. Ora bem, como já percebeu aqui, primeira preocupação,
levar os seus filhos a perceber a necessidade da poupança. Segundo, as técnicas da poupança. Quanto é que eu quero poupar? 10, 15, 20%. Depois, olha, que tipo de poupança quero fazer? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. E finalmente, deixá-los tomar eles as decisões, mas acompanhar isto de perto e, sobretudo, sensibilizá-los para a necessidade do risco. Porque se há idade em que eles devem correr riscos, é precisamente esta. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. No próximo programa, em princípio, iremos falar dos produtos, já há exemplos de produtos onde os miúdos podem investir, e você vai perceber que qualquer pessoa pode investir, há produtos a partir de 10 euros por mês. E para o final, antes de irmos embora, quero só fazer o disclosure habitual, que é: o programa tem uma parceria com a Optimize, com a APFIP, que é a Associação do Setor dos Fundos de Investimento, Património e de Pensões, e também ainda tem a Blue Crow. E finalmente, o programa tem ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Não esqueça, pé de meia, poupar para investir.